Um dos mais terríveis sentimentos experimentados pelo ser humano é o de rejeição, que consiste em sentir-se não querido, não amado, não aceite, discriminado ou humilhado. Provoca sensação de abandono e de depreciação. Ocorre normalmente nos relacionamentos amorosos, na vida social, familiar ou no trabalho. Há pessoas que carregam um trauma muito grande quando se sentem rejeitados, e isso afeta muitas outras áreas da sua vida, como é o caso de um filho que é rejeitado pelos pais ou quando uma pessoa é abandonada pelo seu companheiro. E a sensação crônica de rejeição leva à ansiedade, à raiva, à depressão, ao ciúme patológico e a pessoa pode procurar lenitivo no álcool, nas drogas ou na comida. Em casos mais extremos, pode ainda levar ao suicídio ou ao homicídio. É esquecer e partir para a próxima. É a única solução que eu vejo. Dar a volta por cima é partir para outra. É partir para outra, tentar dar a volta por cima e partir para outra. Não, Ignorar a rejeição, né? não acho que não adianta estar a preocupar-nos demasiado com isso. Não justifica, portanto é partir para outra mesmo. Parar para pensar. E como isso já me aconteceu, temos que ter calma e digerir bem a situação e entrar num consenso, não é? Acha que a pessoa deve partir para outra? Não, nunca se deve. Rejeitaria ele, né? Porque a gente tem que ter amor próprio e gostar da gente. Se a outra pessoa não gosta, acabou o relacionamento. Partiria para outra? Completamente, imediatamente. Se você fosse rejeitado por alguém, como você reagiria? Quando uma pessoa sofre rejeição, se tornam pessoas afetivamente carentes e apresentam maior vulnerabilidade, já que desejam amor e aceitação a qualquer preço. Nas relações amorosas, a sensação de rejeição pode precipitar sérias consequências, como vemos muitos casos hoje em dia do parceiro não aceitar a separação e acaba por tirar a vida da sua ex-companheira, filhos que crescem sem o devido amparo dos pais e se degradam para o mundo do crime e das drogas. Alguns destes acontecimentos podem levar sérias consequências para a vida da própria pessoa e da sociedade, por terem sido causados pelo sentimento de rejeição. Rejeição, desprezo, tem feito parte da vida de muita gente e de muitas famílias. Há pessoas que, inclusive, estão limitadas na sua vida às custas desse sentimento. Estão fechadas em um quarto, não querem alimentar-se, não querem tratar da sua higiene, perderam o gosto pela vida. E a pergunta que eu faço é: como lidar com essa situação? Como lidar com o desprezo? Como lidar com a rejeição? Será que suicídio seria a saída? Será que arrumar as malas? Porque é isso que muita gente pensa. Eu vou arrumar as minhas malas, eu vou fugir daqui. Eu vou deixar tudo e todos para trás. Ninguém me ama, ninguém me quer. Será que essa é a forma correta de superar esse e tantos outros sentimentos negativos? Não. E eu vou demonstrar no nosso programa que não. O que você deve e vai fazer, principalmente você que se sente rejeitado, rejeitada, é agora mesmo ligar a linha Amigo 24 horas. Você vai dizer: eu sou a Carla, a Antônia, o Manuel, eu sou o Bruno, eu sou o Felipe e me sinto rejeitado. Não sei o que fazer, não sei o que eu posso fazer, ajudem-me, por favor. E você verá que não somente o seu nome será incluído no livro da oração, porque vamos orar daqui a pouco, mas você receberá um conselho que vai mudar a sua forma de olhar para si, de olhar para a sua família e para a sua vida. O 21-836-8008, a nossa linha Amigo 24 horas. Daqui a pouco, a Natália, que está aqui conosco, bom dia, Natália, ela vai compartilhar alguns nomes, porque são imensas as pessoas que ligam. Exato, Felipe. Bom dia a todos. Mas nós estamos aqui para isso. Então, você queira incluir o seu nome no livro de oração, você pode fazer nesse exato momento. Lá vai ter pessoas que estão preparadas para lhe dar a orientação devida e certa. A Natália também vai compartilhar conosco comentários de pessoas que o fizeram na iurdtv.eu. 21-836-8008.
8008, a linha Amigo 24 horas. E como eu falei, daqui a pouco o Bispo Júlio estará intercedendo por todos nós. Prepare, faça como eu, prepare o seu copo com água, deixe-o aí junto ao seu televisor. E caso você conheça pessoas que se sentem dessa forma, liga para elas, envia um SMS, usa as redes sociais para avisá-la ou avisá-lo deste programa. Com este intuito, você estará ajudando esta pessoa a sair desse desprezo, dessa rejeição, assim como aconteceu com a Isabel. Os meus problemas começaram ainda no ventre da minha mãe, quando eu fui rejeitada pelo meu pai. Nasci, aos 3 meses, a minha mãe foi trabalhar, deixou-me com a minha avó. A partir daí, a minha mãe só ia ao fim de semana, só estava com ela ao fim de semana. Fui novamente rejeitada por volta de 6, 7 anos, porque a situação foi para tribunal e o meu pai rejeitou-me, disse que eu não era filha dele. Aos 12 anos, a minha mãe foi-me buscar para eu morar com ela e a situação piorou, porque todos os dias havia discussões, porque eu estava com uma pessoa que eu não conhecia. E eu chamava de mãe, mas eu não conhecia, porque eu fui criada com a minha avó e com uma tia. Quando a minha avó veio a falecer, eu passei a ver o vulto da minha avó juntamente com o do meu avô. E tudo o que o vulto dizia acontecia. Então eu passei a me fechar ainda mais. Tinha um vazio muito grande, onde eu tentava preencher com as noites. Convivia com os rapazes, com os meus colegas, mas era tudo momentâneo. Quando eu chegava à casa, eu perguntava-me porque é que eu fazia isso, porque eu continuava na mesma vazia e aquilo era momentâneo, a alegria que eu sentia era momentânea. O fundo do poço foi quando eu tentei ter conversa com a minha mãe, a relacionar com a minha mãe e não conseguir, e aí viram as tentativas de suicídio, também devido a eu ver os vultos e eu não consegui dormir. E numa de tentativas de me ajudarem, a minha mãe e a minha tia levaram fotografias e peças de roupa a uma bruxa. E então isso veio a piorar. Com os meus 17 anos conheci o centro de ajuda, onde vi uma oportunidade para mudar de vida, onde vi que a vida que eu estava a levar não fazia sentido, que eu agora tinha uma oportunidade para ser realmente quem eu queria ser, ter objetivos na vida. Como eu já tinha visto respostas, desde os problemas de saúde que já tinham desaparecido, desde os vultos que eu já não via, e eu fiz um sacrifício. E o resultado do sacrifício foi que a minha vida espiritual transformou-se. Deixei mesmo completamente de ter os vultos. Hoje sou uma nova Isabel. A minha vida completamente transformada, o meu interior, de uma jovem vazia, triste, sou uma jovem alegre e eu quero é conviver com as outras pessoas, conviver com os jovens. Eu consigo falar com a minha mãe, eu consigo, aquelas conversas de mãe para filha, hoje eu consigo ter. Hoje eu estou feliz. Não há comparação possível entre o passado e o presente da Isabel. E ela passou por rejeição. Se há alguém que sabe o que é ser rejeitada, é Isabel. Por parte de pai, por parte de mãe, por parte da família. Não somente a rejeição, mas problemas espirituais. Ela teve que ultrapassar, ela teve que vencer. Situações complicadas, difíceis, que poderiam levar a qualquer um a pensar em desistir da vida, como ela pensou. E até tentou o suicídio. Mas ao entrar no centro de ajuda, ela superou toda essa negatividade. Porque uma pessoa rejeitada, desprezada, quer queira, quer não, é uma pessoa negativa, pessimista. Vê tudo de uma forma errada. Não posso, não consigo, não é para mim. Eu estou destinado a sofrer. Quando ela chegou no centro de ajuda, tudo isso mudou. Mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de olhar para si, ela começou a investir em si. Hoje a sua vida é completamente diferente, hoje é feliz. Hoje ela respira e desfruta da felicidade e pode transmitir essa felicidade para a sua família. Não é isso que você quer para você? Não é isso que você quer para o seu casamento? Não é isso que você quer para a sua família? Então para quê? E por que ficar de braços cruzados?
Para quê e por que ficar chorando? Até parece que vai mudar alguma coisa. Em vez de ficar chorando, lamentando-se ou reclamando, que o meu pai, que a minha mãe, que o meu marido, que a minha esposa, que os meus filhos, ninguém me ama, ninguém me quer, em vez de ficar reclamando ou murmurando, hoje mesmo, quinta-feira, procure o centro de ajuda mais próximo da sua casa. E não somente trate de si, mas também ajude os seus familiares. Hoje, quinta-feira, em todos os centros de ajuda, nós temos a reunião para as famílias. Não somente para as famílias, nós vamos tratar de si e, através de si, também cuidar da sua família. E falando em si, e falando na pessoa, há pessoas que já ligaram ao Amigo 24 Horas. Sim, Felipe. Inclusive, a Suzana do Porto, ela pede, inclusive, oração pelo filho, que tem tido convulsões. A Irene Calma. Suzana? Exatamente. Suzana de onde? Do Porto. Do Porto, Suzana. Você é daqui, nós estamos aqui. Eu estou no Cenáculo do Porto, juntamente com o Ítalo, juntamente com o Bruno, com o Fábio, com o Felipe. Nós podemos lhe ajudar. Hoje mesmo, quinta-feira, Suzana, venha no centro de ajuda. Venha no Cenáculo do Porto, traz o seu filho. Senta conosco, explica qual é a situação. Nós vamos impor as nossas mãos no alto da sua cabeça e da cabeça do seu filho. Você verá que essas convulsões, que não somente afetam negativamente o corpo do seu filho, mas você, como mãe, afeta toda uma família, você verá que isso vai acabar. Nós estamos à sua disposição. Agora, pegar nas suas pernas, obrigá-la, buscá-la, não podemos. É você que tem que chegar ao centro de ajuda e acatar, receber, colocar em prática tudo aquilo que nós vamos passar para si. Hoje é um dia especial para você e para o seu filho. Há mais pessoas, não há, Natália? Sim, a Irene de Almada, ela pede ajuda porque é vítima de nervosismo constante. E a Tereza de França pede ajuda em oração porque vive angustiada e não aguenta mais essa situação. Bem, não aguenta mais essa situação. Não é só ela que pensa dessa forma. Há imensas pessoas. Por que não aguentam mais essa situação? Porque pensam que tal situação é maior do que elas. E é maior quando você não usa a sua convicção, como fez a convidada do Márcio. Bom dia, Márcio. Olá, Felipe. Bom dia. E bom dia a todos. A nossa convidada de hoje é a Diotília. Diotília, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Hoje está tudo bem. Hoje está. Mas, Diotília, como foi que você chegou no centro de ajuda? A primeira vez que você colocou os seus pés no centro de ajuda, como estava a sua vida? A minha vida estava um caos, não só espiritual, como também a física. Porque eu fui uma pessoa que sofri muito desde a infância. Sofri abusos. Isso originou com vários problemas a nível de depressão, saúde, tive quistos nos seios. Já na vida adulta? Já na vida adulta, mas em criança, derivado aos abusos e maus tratos, eu tornei-me uma jovem rebelde. Uma jovem com vários problemas, sentia-me inferior aos outros. E eu não sabia o motivo do porquê de ser... Cresceu num lar desestruturado. Cresci num lar desestruturado, pais separados. Sofreu com problemas de saúde? Foi só os caroços ou teve outros? Não, tive 2 hérnias viscais na coluna. Tive uma hemorragia há 4 anos. Tinha um quisto na corda vocal que não me impedia de eu falar de manhã, logo quando eu acordava, que era na corda vocal. E vários outros problemas de saúde que também tive. Então daqui a pouco nós vamos conversar mais e vamos conhecer os problemas, mas também vamos conhecer a mudança, porque tudo mudou. Sim. Felipe, como a dona Diotília hoje, que conta os problemas, mas para glorificar o seu presente de mudança, de transformação de vida, essa pessoa que está nos acompanhando agora em casa, ela também pode mudar de vida, porque a Diotília é a prova disso. Daqui a pouco, então, nós vamos conhecer esse caso verídico, o passado e o presente desta senhora que hoje está aqui nos nossos estúdios e é um exemplo a ser seguido. Por agora, você vai conhecer o Antônio e a Fátima. A minha vida antigamente foi uma vida muito sofrida, triste
conheci a minha esposa, casei-me, um filho meu, que ele teve muitos problemas de ossos, é uma coisa horrível. A minha esposa também tinha problemas de saúde, os médicos não descobriam a causa das doenças. Pronto, foi uma vida mesmo horrível, mesmo. Eles não se entendiam uns com os outros, chegavam a pontos de pegar numa arma e ameaçarem-se uns aos outros com uma forquilha. A vida financeira também foi um caos, as fábricas não pagavam, mudei de fábrica, continuou a mesma situação. O pior momento foi o problema do meu filho, partiu ossos e o meu filho ficou no hospital com a minha esposa internada. Foi muito doloroso essa situação, até que eu já estava desenganado de tudo, dos bruxos, de ir para a Espanha à procura de uma solução. Até que um dia ouvi na rádio um testemunho de uma senhora e fui à procura do centro de ajuda. Após algum tempo eu estar no centro de ajuda, ouvi falar na Fogueira Santa e aí, pronto, foi a minha entrega total, a minha confiança e aí veio as minhas respostas. O meu filho nunca mais partiu pernas, a minha esposa nunca mais tem problemas de saúde. A minha vida financeira tem uma transformação muito grande. Hoje eu estou muito feliz, hoje eu estou realizado, meus sonhos. Tinha problemas espirituais, sentia muito medo, tinha dores de cabeça constante. Aquilo provocava em mim muita angústia, e ao ponto de ficar com medo de fazer mal ao meu filho. Tinha problemas de saúde também, do estômago. Tinha que ir para o hospital por causa do estômago. Às vezes estava de baixa, não podia trabalhar. Isso acarretava alguns problemas financeiros. Cheguei no centro de ajuda através do meu irmão, que já frequentava o centro de ajuda. Hoje eu estou totalmente liberta, curada, não tenho angústia, não vivo angustiada, não vivo com medo, sou uma pessoa saudável e alegre, bem disposta, sou feliz. Você pode agora comprovar, através desse caso verídico da Fátima, que há possibilidades da sua vida mudar, porque ela mostrou um antes e um depois. Ela acreditou que o autor da vida seria poderoso o suficiente para transformar não só a sua vida, mas como transformar a sua família. Porque é o que você tem precisado. Não é somente um problema, mas são inúmeros que hoje têm afetado sua casa, o seu casamento, os seus filhos, mas isso pode mudar. Você pode buscar ajuda no centro de ajuda, porque nós estamos de portas abertas nesta quinta-feira, como em todos os dias, mas em caráter especial, às quintas-feiras, nessa reunião em prol da família. Você pode ligar agora para esse número que aparece aqui no rodapé do seu vídeo e ter a morada do centro de ajuda mais próximo à sua casa e ter conhecimento dos horários das reuniões que você pode participar. Assim como a Fátima e outras milhares de pessoas, falávamos agora há pouco com a Diotília, que também nos contava de inúmeros sofrimentos e dores, mas tudo mudou e vamos ter conhecimento agora da mudança. Diotília, você falava dos problemas que começou na infância, através dos abusos, dos maus tratos, cresceu uma jovem angustiada, triste, veio ter problemas depois e passou por problemas de saúde, enfim, uma vida infernal, mas tudo mudou. Mas vamos falar dos problemas. Como foi que começou? Bom dia, pastor. Tudo começou por... eu cresci num lar de separação. Portanto, eu, quando nasci, o meu pai separou-me logo da minha mãe. E eu fui criada só com o irmão e o meu pai. Portanto, o meu pai era meu pai e minha mãe. E assim eu cresci até aos 7 anos e vim de Angola para Portugal. Quando eu cheguei aqui, pensei que tudo iria ser diferente. Mas não, eu vim para uma vida totalmente diferente daquilo que eu imaginava ser.
Além disso, eu sofri de abusos logo com 7 anos de um tio. Depois fui violada aos 12 por um primo muito mais velho. E assim eu fui crescendo e tornei-me uma jovem rebelde, além de ser uma pessoa muito triste. Eu creio que você deve ter ficado confusa, porque o primeiro abuso foi aos 7. Sim. O segundo aos 12. Aquelas pessoas a quem você tinha confiança de cuidado foram pessoas que tiraram essa confiança de si. Como fica a cabeça de uma criança? Prontos, para além de me sentir inferior às outras crianças por não ter mãe, a criança tornou-se uma criança que não confiava, eu não confiava mais em ninguém e não gostava de mim própria. Porque eu olhava para mim e dizia, o problema que era meu. Comecei a não gostar de mim mesma e não gostava da fase, não gostei da fase de criança até me tornar adulta, não gostei dessa fase, porque foi uma fase muito difícil para mim. Já cresceu com problemas? Já cresci com problemas, porque depois de eu ter sido abusada pelo meu primo, o meu pai também tentou. Não só a mim, mas umas outras irmãs também mais novas. Sim, pastor, e foi assim que eu me tornei uma jovem depois rebelde, porque só queria noites. E isso prejudicou muito a minha vida, não só espiritual, como também problemas físicos. Quais foram, então, os próximos problemas após esse? Chegou a juventude, quais foram os outros problemas? Eu gostava muito da noite, só estava bem, só trocava o dia pela noite, fumava. E gostava muito de andar com más companhias, tanto que só queria andar de noite. E isso tornei-me uma pessoa independente. Portanto, eu fui viver sozinha porque eu queria ter essa liberdade para andar à noite, fazer aquilo que eu queria. Aos 18 anos saí de casa e trabalhava, tanto para me sustentar e fazer o que eu queria, porque eu queria viver a vida conforme os outros jovens viviam. Ter a liberdade de provar coisas e fazer. E quais foram as más consequências que isso trouxe? As más consequências foi que eu tive vários relacionamentos com vários homens. Engravidei várias vezes, que abortei. Depois, quando engravidei do meu filho, eu também não era para ter o meu filho. Mas depois, esse relacionamento que eu tive com o pai do meu filho, ele disse para eu deixar vir a criança. E o meu filho nasceu, deixei vir o meu filho. Só que depois isso, como eu queria andar de noite, depois tinha o meu filho, eu não podia andar. Então eu comecei a odiar o meu filho, olhava para o meu filho e olhei ele como um obstáculo para a minha vida. Como um problema. Como um problema. E isso, então, derivado a isso, eu tive uma depressão. Aí começou agora a vir os problemas de saúde. De saúde. Porque você comentou sobre os caroços que lhe apareceram. Mas essa depressão começou como? A depressão começou, portanto, como eu queria ter a liberdade de andar e eu tinha que estar em casa porque tinha que cuidar do meu filho. Então a depressão formou-se como eu comecei a trocar a noite pelo dia. Não conseguia dormir à noite. Depois vieram os problemas espirituais, porque eu comecei a sentir presenças à noite, a mexer no meu corpo. Então isso originou um medo. Esse medo, então, fez com que eu trocasse, não conseguia dormir de noite. Chegou a procurar os espíritos, a bruxaria, se envolveu com isso? Cheguei, sim, pastor. Cheguei. Procurei 3 sítios. 3 sítios? 3 sítios. Pagou alguma coisa? Paguei bastante. Pagou bastante? Bastante dinheiro. Resolveu? Piorou. E o problema que a senhora começou a ter dos caroços? Eu tive vários tumores nos seios, nos 2 seios. Sim. E, portanto, se fosse um, podia tirar, mas englobava os 2 seios, tinha na volta dos 2 seios, não podia tirar. Tinha um quisto também na corda vocal que me impedia de eu falar à noite, de dia. Por exemplo, de manhã, ao acordar, eu não conseguia falar. Dona Diotília, tantos problemas. E outros mais. Saúde. E outros mais, tantos e tantos. Há pessoas que nos acompanham agora que
elas devem estar se perguntando, meu Deus, como que uma pessoa dessa, ela pode hoje dizer que sua vida mudou? Problemas na infância, problemas na adolescência, na juventude, depois apareceu caroços e depressão, e fez abortos, foi infeliz na vida sentimental. Como uma pessoa dessa pode mudar de vida? A senhora pode provar hoje com a sua vida, mas você precisa não da prova dela, mas da prova da sua vida. Porque nós vamos mostrar o depois agora. Como mudou, quem é hoje a Diotília. Mas o que nos satisfaz é saber que a sua vida também pode mudar. E o que você deve fazer é ainda hoje pela manhã procurar o centro de ajuda mais próximo de si e buscar essa mudança. Você está pensando em suicídio, em tirar a vida, em colocar uma corda no pescoço, porque você está passando por um problema. Veja quantos problemas ela passou. Não perca mais tempo, não seja orgulhoso, não seja uma pessoa orgulhosa ao ponto de dizer que não acredita, que tem a sua religião. Enquanto você permanecer com esse orgulho, você vai permanecer infeliz. Essa é a verdade. Diotília, o centro de ajuda entrou na sua vida em que ponto, em que momento da sua vida? Quando eu procurei ajuda em todos os lados e eu vi que ninguém me podia ajudar. Doente, depressiva, problemas espirituais que me impediam até de eu conduzir o carro. Infeliz na vida sentimental? Infeliz na vida sentimental porque eu me sentia usada e abusada e não tinha opinião própria. Como foi a sua chegada no centro de ajuda? A minha chegada no centro de ajuda foi, portanto, a solução de todos os meus problemas, porque eu recebi um convite. Convite? Amigo ou família? Família que me aconselhou, porque viu que eu já tinha procurado várias soluções e então ela aconselhou-me a procurar o centro de ajuda. E eu procurei, dei esse passo. E ao chegar ao centro de ajuda, portanto, eu recebi o acompanhamento do pastor que me aconselhou, que propôs a lutar comigo. Há pessoas que pensam assim, paga alguma coisa, porque eles prometem nos ajudar. E hoje em dia as pessoas têm tanto interesse, paga-se alguma coisa, eles estão interessados em dinheiro. A senhora pode falar quanto a senhora pagou? Não paguei nada. Não pagou nada? Nada. E se fosse pagar, eu creio que não teria dinheiro para pagar o que aconteceu na sua vida. Não. Só a libertação e a cura na saúde, para mim, não havia preço. A senhora foi ajudada? Fui. Quando a senhora chegou no centro de ajuda, perguntaram sua religião? Não. Quanto que a senhora tinha? Não. Foi bem recebida? Muito bem recebida. E as doenças? As doenças, eu fui curada de todas elas. Tinha duas hérnias também na coluna, que me impossibilitava de eu estar de pé, de trabalhar. Sim. E eu fui curada de tudo. Dos seios não havia solução, tinha que tirar os dois. Sim. A depressão também. Era uma pessoa nervosa. Eu não podia nem estar aqui sentada assim conforme estou. Porque era uma pessoa muito agitada, inconstante. Era uma pessoa triste, não tinha paz. Diotília, eu queria que você olhasse nos olhos dessa pessoa e desse um conselho. Como se você estivesse agora falando com essa pessoa depressiva, triste, angustiada. Olhando nos olhos dela, qual o conselho que você dá? Sua câmera é essa. O conselho que eu dou a essa pessoa que está a passar por tudo aquilo que eu passei, eu aconselho a procurar o centro de ajuda mais próximo que tiver à sua casa. Não hesite, confie, tenha confiança, coloque a sua vida no altar. E tudo o que o homem de Deus lhe falar, lhe der a direção certa, a senhora procure progredir, procure colocar em prática, porque foi conforme eu coloquei em prática tudo aquilo que me disseram para eu colocar e hoje eu estou aqui. Recebi a paz que eu precisava, a saúde, a autoestima, que tem muito valor. A senhora frequenta onde? Eu frequento o centro de ajuda em Espinho. Estou na Rua 8, em frente à estação dos comboios. Caso quem queira lhe conhecer, a senhora faz parte lá do centro de ajuda e prova com a sua vida essa mudança. Sim. Diotília, muito obrigado. Eu tenho certeza que
coisas maiores virão e acontecerão na sua vida, tá certo? Amém, tá Cumprimentos ligado. a si, ao filho e toda a família. Obrigada, pastor. Pois, assim como a Diotília é mais um caso verídico, você também pode ser o próximo. O meu sofrimento começou quando eu ainda era criança, porque era uma criança muito rebelde, eu tinha muitos problemas na escola, era muito mal comportada, tinha capacidade de fazer os testes e as coisas bem feitas e de propósito fazia mal só para ter o prazer de ver os meus pais ralharem comigo. Ouvia vozes, via vultos. Depois, à medida que fui crescendo, fui-me tornando uma jovem muito rebelde. Eu bebia, fumava, gostava muito da noite, onde eu gostava imenso de discotecas, de tudo aquilo que eu procurava era tentar preencher alguma coisa que dentro de mim eu nunca conseguia satisfazer com nada. E era sempre uma pessoa que toda a gente achava que eu estava muito bem, porque eu ria, era alegre, mas dentro de mim havia sempre uma tristeza muito profunda. Até que depois, em adulta, também comecei com enormes problemas de saúde. Tinha uma doença crónica, que é a nevralgia do trigémeo, que é assim, na medicina não havia cura. Eu chegava a entrar de urgência para o hospital com dores horríveis, tomava morfina e a dor não passava. Eu cheguei a estar 3 semanas sem dormir, tomava todos os tipos de medicação, nada fazia efeito. Isso foi sempre interferindo em toda a minha vida, na minha parte de ser humano, mesmo como mulher. Fui engordando muito, estava com 138 quilos. À frente das pessoas tentava mostrar uma imagem de uma pessoa feliz, mas dentro de mim era tudo o contrário, não é? Porque eu nem podia olhar para mim e depois havia aquela revolta, porque se ao médico, o médico dizia que eu tinha problemas também de hipertensão, tinha crises de pânico, um dia para o hospital com a minha pulsação a 140, 150, depois chegava lá, estava tudo normal. A minha vida sentimental, com tudo isso, não é lógico que era muito complicada, porque o meu marido eu não o conseguia satisfazer, eu não conseguia ser uma pessoa feliz, eu não conseguia sair com ele a um lado qualquer e sentirmos um casal realizado. O pior momento da minha vida foi quando eu vi que tudo aquilo que eu fazia nada dava certo. Foi mesmo quando eu pensei em pôr fim a isso tudo. Conhecemos o centro de ajuda na altura que a minha mãe estava assim, muito mal, e uma pessoa nos falou porque é que nós não íamos ao centro de ajuda. As primeiras mudanças que eu vi quando comecei a frequentar o centro de ajuda foi principalmente na minha autoestima, que eu já comecei a arranjar força dentro de mim para lutar. Entretanto foi quando surgiu a Fogueira Santa e participei com toda a minha força. Passado um mês, ele deu entrada no hospital, nas urgências, com muitas dores e quando foi diagnosticado um cancro, que a médica me chamou para dizer que tinham que o operar com urgência porque ele estava entre a vida e a morte. Na altura que a médica olhou para mim e disse, olha, sabe, o seu marido tem um cancro e além do cancro tem uma suboclusão. E naquele momento foi quando ainda mais o sacrifício ficou presente dentro de mim. Após a Fogueira Santa, a minha vida é completamente o oposto. Enquanto eu era uma pessoa que não tinha autoestima, hoje tenho autoestima, sou corajosa, sou lutadora, sou feliz. A minha vida profissional também mudou, não é? Eu agora sou empresária. A minha vida sentimental hoje é uma maravilha, porque é assim, nós trabalhamos juntos e não nos cansamos de estar perto um do outro, somos felizes, somos realizados. Eu sou saudável, não é? Nunca mais tomei um medicamento. O meu marido também está bem, não é? Porque ele foi agora a um oncologista e ela disse literalmente, olhando nos olhos dele, que ele está curado ao fim de um ano. Não é? Portanto, a Fogueira Santa muda a nossa vida por completo, quer dizer, é a noite e o dia. Tudo aquilo que eu não era no passado, com a Fogueira Santa tenho conquistado tudo na minha vida. Chamo-me Maria de Lourdes Silva, moro em Carnide. Tive graves problemas de saúde. Comecei por operações aos 19 anos. Só operações foram 4, febre reumática aguda, foi vários problemas de coluna, foi bronquite asmática. Mas mesmo em último grau, que eu dava com a cabeça nas paredes, eu nem o oxigênio recebia quando ia a Santa Maria. Depois foram os peitos, tive que tirar líquido por 2 ou 3 vezes dos 2. A última foram hemorragias, depois de vários internamentos, veio-me um cancro na barriga, um tumor. Através de hemorragias, tive que ser operada. Passado 4 meses,
foi na cabeça. Neste intervalo tinha havido a morte do meu marido. Neste intervalo fizeram bruxaria no meu quintal, um boneco todo cheio de alfinetes, todo. Entretanto, houve uma pessoa que me convidou, minha amiga, para vir ao centro de ajuda. Depois que eu entrei no centro de ajuda, é que tudo isto mudou. Nunca mais senti nada, nunca mais tive nada destes problemas, nada. Através do que eu ouvia e do que eu via, eu consegui me libertar. E hoje sou uma mulher feliz, tenho saúde, tenho paz de espírito, há paz na minha casa e hoje tenho uma vida livre. Foi no centro de ajuda que a minha maldição foi quebrada. O Amigo 24 Horas está inteiramente ao seu dispor. Como já diz o nome, 24 horas por dia. Você pode contactar e pedir ajuda ou até mesmo para incluir o seu nome no livro de oração pelo 21-836-8008. Como a Silvia de Braga ela já fez. Ela pede oração pelo marido que está com poucos clientes na sua loja e a cada dia está com mais dificuldades. A Maria de Viana do Castelo pede ajuda porque sente-se muito triste e muito desanimada. E o Ricardo de Paredes pede também ajuda em oração, pois tem pensamentos de suicídio. Márcio, e é por isso que nós convidamos a todas essas pessoas para que nessa sexta-feira venham participar da sessão de limpeza espiritual que acontecerá em todos os centros de ajuda. Você vê, Natália, que são 3 pessoas, a Silvia, a Maria, se não me engano, o Ricardo. Sim. 3 problemas. E quando nós falamos de limpeza espiritual, não importa o seu problema, porque você tem tido problemas, muitas das vezes, não só em uma área da vida, você tem estado doente e por conta da doença você não trabalha mais, por conta da doença a senhora se tornou uma pessoa grossa com o marido, impaciente com os filhos e um problema vem trazendo outro, em outras palavras, você tem tido problemas na sua vida. E nós convidamos você a, nessa sexta-feira, estar conosco. E antes já de sexta-feira, passe no centro de ajuda e receba um cravo como esse que nós temos em mão amarelo, simbolizando a luz. Essa luz que precisa entrar na sua vida e arrancar essas trevas, esses problemas que só têm lhe prejudicado. Gratuitamente você receberá esse cravo no centro de ajuda e lá você será orientado como você vai usar e o que você deve fazer para que essa luz entre na sua casa. Porque, Felipe, são muitas pessoas que mencionam isso. Eu não tenho um problema, mas eu tenho tantos problemas que não consigo contá-los. E não consegue resolvê-los, nem contá-los, nem resolvê-los. Eu quero frisar que este cravo consagrado à Santíssima Trindade, que nós estamos distribuindo gratuitamente no centro de ajuda, é como um ponto de contato. Assim como ele é amarelo, representa, como escrito está, a força do sol ao meio-dia. As Sagradas Escrituras, elas falam sobre isso, sobre justiça como a luz do sol ao meio-dia. E é uma injustiça você estar vivendo dessa forma. É uma injustiça você estar vivendo limitado por tantas dificuldades. Você precisa de uma libertação espiritual e rapidamente. Assim como aconteceu, Natália, com a Maria do Céu. A Natália, ela frisava que a Maria do Céu deixou comentário na iurtv.eu e ela se libertou dos males que carregava. Exato, Felipe. Me chamou muita atenção o comentário dela, porque ela fala que já bateu em tantas portas e ainda não tinha obtido resposta. E ela diz assim: eu era depressiva, tinha muitas dores de cabeça constantes, tive anemia e que deixou sequelas, bati em muitas portas, mas não consegui obter a resposta certa. E foi quando recorri à última porta. De fato, foi a última, pois graças a Deus e ao centro de ajuda, tudo se resolveu. Consegui obter todas as respostas que eu buscava. E hoje tenho saúde e a cada dia estou melhor. Você vê? Hoje ela tem saúde, ela deixou para trás todo esse passado infeliz. Hoje ela tem motivação, hoje ela tem força. A cada dia, desculpa lá, tenho que ler essa parte.
e hoje tenho saúde e estou a cada dia melhor. Então nós podemos ver que essa sessão de limpeza espiritual faz a pessoa avançar, faz a pessoa progredir. Mas para isso ela deu o primeiro passo. Aí o primeiro passo é chegar até o centro de ajuda e o segundo é aceitar a ajuda que nós transmitimos ali. E isso você tem que agarrar essa oportunidade e ir para frente. Porque se não for desta, vai ser quando? Mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos? Márcio, sexta-feira você estará na Ariosa. Ali na Ariosa vamos estar, como sempre, na rua 3 de maio, número 285, bem em frente ao cemitério de Pedroço, ali para lhe ajudar, sempre 1 hora antes atendendo. Caso você more ali e precise, antes da reunião, falar conosco, nós estaremos ali para lhe ajudar. Eu estarei no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 e 6 horas da tarde, como também às 8 horas da noite. Qual o seu nome? Raquel. Raquel, como é que você chegou ao centro de ajuda? Em que circunstâncias? Eu tinha uma doença, que era a asma crónica, e tinha essa doença desde pequena, ou seja, eu não conseguia ter uma vida normal. Eu sempre que andava mais do que o normal, uma caminhada, quando me apresentava mais nervosa, aí dava-me sempre um ataque de asma. Era horrível, só mesmo quem tem é que sabe a dificuldade que é o querer respirar e não conseguir. Geralmente as pessoas asmáticas, elas carregam na sua bolsa, por exemplo, as chamadas bombinhas, não é? Os medicamentos necessários, fazem os tratamentos. Há quem até durma ou tenha no seu quarto aquelas máquinas de oxigênio. Isso também acontecia contigo? Exatamente, eu não tinha essas máquinas, mas frequentemente, muitas vezes, de repente à noite eu estava a dormir, acordava com um ataque de asma e tinha que ir imediatamente para o hospital. Eram várias as vezes que a minha mãe tinha que chamar uma ambulância, em pânico, porque não sabia como fazer, eu quase que morria mesmo, era horrível. À medida que vais crescendo, isso vai melhorando ou piorando? Não, eu pensava que até aquilo que a médica tinha dito, que não tinha cura, que até podia ter dado um jeitinho, porque às vezes os ataques dão, outras vezes já não dão, deixam pouco tempo, mas isso não parava, sempre acrescentava mais. Piorava cada dia. Piorava cada dia. Quando é que tudo isso mudou? Quando é que passaste a ter saúde e superaste a asma? Houve um dia em que eu tive um ataque e aquilo revoltou-me de uma maneira tão grande que eu nunca mais disse à minha mãe, eu nunca mais vou usar esta bomba. Eu não aceito. Eu posso ter outro ataque, mas eu sei que vou ser curada. E a partir daí, depois de eu conhecer o Centro de Ajuda também, frequentar as reuniões, ungia-me com o óleo, aí eu fui curada, verdadeiramente. Nunca mais tive um ataque de asma. Foi algo de um dia para o outro ou foi paulatinamente você foi melhorando? Sim. Eu quando usei a minha fé, desde esse momento em que disse que não aceitava mais usar a bomba, eu não tive mais nenhum ataque. Por isso o meu organismo foi restaurado mesmo. Hoje eu posso fazer caminhadas, correr, não tenho nenhum ataque, não tenho problema de respiração. Não dependes mais de bombas, de medicamentos? Não. E, aliás, a asma trouxe vários problemas também no meu interior. Eu sentia-me completamente complexada, diferente das pessoas, vazia, triste. Era um peso, eu sentia que era um peso para as pessoas, porque estava sempre a dar preocupações à minha mãe, as pessoas não gostavam, via que as pessoas não tinham prazer em conversar comigo porque eu estava sempre a dar problemas, preocupações, e isso também me afligia, e eu não gostava de viver assim, então fui criando complexos de inferioridade, culpava-me sempre por tudo, dizia que não tinha jeito, não havia solução, então eu fui crescendo também assim, mas a partir do momento em que usei a minha fé, revoltei-me e isso tudo acabou. Qual o conselho que dás a todos os que nos assistem, que estão passando por situações idênticas ao teu problema de saúde, ou têm familiares que agora mesmo são familiares asmáticos, ou com outras situações que estão complicando a cada dia no que se refere à saúde? Assim como eu fui curada, também podem ser curada. Há uma oportunidade e essa oportunidade pode ser muito bem explorada. Então venham, frequentem o Centro de Ajuda, vão ver uma verdadeira diferença nas vossas vidas. Hoje a Raquel não depende mais de bombas,
não depende mais de medicamentos, de tratamentos, está completamente livre de um problema que aos olhos de muitos é impossível. Bronquite asmática, livrar-se da asma é impossível, mas a Raquel se livrou. Muitos estão dependentes até hoje de bombinhas, de tratamentos, de medicamentos que só melhoram, digamos assim, a qualidade de vida, melhora um bocadinho, mas não decide, não cura a pessoa desse problema. A Raquel foi curada, você também pode ser. O impossível aconteceu com ela, pode também acontecer consigo. Você pode sair do impossível para o possível. Faça o que a Raquel fez. E além disso, venceu os seus complexos, venceu esse vazio, essa tristeza. Hoje é uma vida completamente diferente. É possível, Felipe? É. E domingo, dia 4, é o segundo domingo do possível. Nós vamos agora ao Ovar. O Álvaro já está preparado com a sua convidada. Bom dia. Bom dia, Felipe. Nós estamos aqui direto do Centro de Ajuda da cidade de Ovar. Eu tenho aqui comigo a Fátima, que ela chegou no Centro de Ajuda carregando uma maldição. O que essa maldição, Fátima, gerou na sua vida? Gerou na minha vida porque foi a minha felicidade avó que me deu essa maldição. Porque eu, desde os 3 anos de idade, passei trabalhos. Andei com o meu pai para ali e para lá, com mulheres que tinha. A minha falecida mãe esteve internada 3 anos no sanatório, sem um pulmão, da pancada que levou. E depois, quando eu já tinha idade para namorar, a minha avó disse-me que eu nunca iria ser feliz. Que a minha vida que ia andar sempre para trás, nunca, pronto. Que eu ia sempre ser uma desgraçada. E assim aconteceu. Comecei a namorar, depois casei, tive 3 filhos, era pancada, ele bebia, e depois aos 26 anos de idade, já com 3 filhos, envenenei-me 3 vezes, tentei a morte, o suicídio 3 vezes, mas a 3ª vez estive mesmo sem andar, sem falar, foi quase um estado de coma. E essa maldição gerou algum problema de saúde? Sim, tive o cancro da mama, tive o cancro do colo do útero, bicos de papagaio, as minhas pernas não conseguiam andar de noite, tinha que caminhar agarrada. E desde aí, foi mesmo por causa da minha vida, foi mesmo um inferno. Ou seja, a senhora chegou com problemas de saúde, um casamento falhado e, além disso, havia tentado suicídio 3 vezes. Quando a senhora chegou ao Centro de Ajuda, o que mudou depois que a senhora colocou em prática os ensinamentos que demos aqui? Eu, quando vim ao Centro de Ajuda, eu fui convidada por um vizinho meu. Mas não vi logo. Não fui às concentrações e só mais tarde, quando eu bati mesmo com a cabeça de novo no fundo do poço, que é mesmo assim, então eu decidi vir ao Centro de Ajuda. Fui um domingo de manhã. Vinha o meu marido atual, porque o meu outro marido, eu divorciei-me e agora estou com o segundo. Também tive um bocado de problemas financeiros e tudo. O meu casamento um bocadinho também atribulado. Mas quando cheguei ao Centro de Ajuda, tudo mudou. De manhã vinha a reunião e eu ouvi o pastor, os conselhos, segui os conselhos do pastor. Ou seja, recebeu a profecia. A profecia. Então eu comecei a vir às correntes de saúde às terças-feiras. Eu queria me libertar primeiro do meu problema de saúde. Então vim às terças-feiras e fui curada. Fiz os meus votos, fiz a fogueira santa e então fui curada dos meus bicos de papagaio, das minhas dores nas pernas, do meu cancro da mama e do cancro do colo do útero. E o casamento? O casamento também, graças a Deus, também está bem. Acabou as pancadas? Acabou as pancadas, acabou as discussões, está mesmo tudo em harmonia. Vida financeira? A vida financeira também está boa. O que a senhora diria para essa pessoa que está nos assistindo, que tem passado pelos mesmos problemas que a senhora passou? Ora bem, a pessoa que estiver com os mesmos problemas que eu estive, que não demore muito a vir ao Centro de Ajuda, porque eu demorei um bocado. Se tudo viesse logo, a minha situação seria mais fácil. Mas eu agora dou o conselho a todas as pessoas que estiveram na minha situação, que não demorem a ir ao centro mais próximo da sua casa, porque se o Senhor Jesus me ajudou, também irá ajudar a vocês. Tá aí, o convite já está feito. Assim como a Fátima, você também pode, nesse domingo, participar conosco em um centro de ajuda e ter a mudança da sua vida às 7h30 da manhã, como também às 10
e às 3 da tarde. Eu vou estar na cidade de Ová, na rua Alexandre Herculano, número 68A, a 100 metros da PSP, no centro de Ová. E você é o meu convidado. Inclusive, você vai ter a oportunidade de conhecer a Fátima e conversar com ela e conversar mais acerca de como ela fez para vencer. Você também pode vencer. Obrigado, Álvaro. Agradeço também a senhora Fátima. Ela cancelou a maldição que estava na vida dela e ativou a profecia, ativou em sua vida a promessa do Criador. Hoje tem saúde, hoje tem uma vida econômica equilibrada, uma família feliz, um casamento estável, equilibrado. É tudo que muitas pessoas querem, mas nem todos querem fazer o que ela fez. Aí não acontece o que tem que acontecer, não acontece o possível na vida delas. E muito menos o impossível. Muitas das vezes você não tem feito a sua parte esperando que o impossível aconteça. E se você não toma a sua atitude, não faz o que você tem que fazer, nem o possível acontece. Nós estamos vivendo os domingos do possível. Para você que sofre com uma doença que o médico já disse que não tem cura, para a senhora que tem o seu casamento destruído e pela sua maneira de pensar já não tem condições de reatar, de ter um casamento feliz, senhora que olha para os seus filhos e os vê nas drogas, nas más companhias e vê que aos olhos humanos é até um caso perdido. Neste domingo eu tenho aqui em mãos a cartela dos 3 domingos do possível e você irá ser orientado no centro de ajuda, receber essa cartela e fará parte das milhares de pessoas, Felipe, que todos os domingos têm alcançado o impossível. O que é que ela vai fazer então com essa cartela? Aqui dentro nós temos aqui as páginas com os dias, como nós já passamos o dia 27, teremos agora dia 4, que diz assim: qual é o seu impossível? Temos aqui espaços escritos saúde, família, espiritual, financeiro e sentimental. Você vai marcar com um X qual a área da sua vida que você tem presenciado e tido um impossível, uma causa impossível. E aqui embaixo diz, descreva o seu impossível. Você vai escrever, vai destacá-lo, vai arrancar essa parte com o seu pedido e neste domingo, já dia 4, você vai entregar no altar. E nós faremos um clamor ao Deus que cumpre e que faz o impossível tornar-se possível. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Porque não há nada superior, maior do que o nosso Criador. Se você quer sair de uma situação que é impossível viver para o possível, então é domingo agora em todos os centros de ajuda, às 7h30, 9h30 da manhã, como o Álvaro falou, e às 3, 6 horas da tarde. Qualquer informação que você precise, o 21836-8008. Bem, já temos o nosso copo com água preparado, agora nós vamos participar da oração com o Bispo Júlio.